Muito boa noite a todos que me escutam nesse momento. Meu nome é Thomas Fischer, para quem não me conhece. Eu tenho 22 anos e frequento o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, conhecido carinhosamente como CEFAC, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, portanto da região da Quarta URI. Eu farei a exposição dessa noite e antes nós iremos iniciar com a prece, que eu mesmo irei fazer. Portanto, eu convido a você que está me ouvindo a fechar os olhos junto comigo e agora nós vamos nos sintonizando, nos harmonizando, pedindo o apoio, a orientação, o amparo da espiritualidade amiga, dos nossos anjos de guarda, pedindo também humildemente o apoio e o amor, o carinho do nosso Mestre Jesus, que Ele esteja conosco nesse momento. Reconhecemos a beleza e a importância do seu Evangelho e nesse momento, reunidos em paz e em harmonia, iremos refletir um pouquinho sobre ele. Com o coração aberto, dispostos a aprender, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível os momentos que vêm a seguir. Muito obrigado a todos, que assim seja. Muito bem. Como eu falei, então, eu sou o Thomas e estou participando desse projeto de jovens expositores. Gostaria, então, só de agradecer a todo o apoio do pessoal da Quarta URI, da nossa região, que tem estado à disposição para nos auxiliar em tudo que a gente precisa e também, com certeza, agradecer a oportunidade que a Sexta URI, a região de Joinville, está nos concedendo em participar desse projeto. Estou muito contente, muito feliz e espero que seja bom para todos nós. Como talvez vocês já saibam, mas se não sabem, agora irão ficar sabendo, o livro que está baseando todo esse projeto de 2020 é a obra No Roteiro de Jesus, obra publicada pela FEB, organizada pelo nosso irmão Gerson Monteiro. E nessa obra, o Gerson, ele agrupou diversas mensagens do espírito de Humberto de Campos a respeito da época de Jesus. Essas mensagens psicografadas pelo Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, autor de tantas obras. Então, eu hoje, particularmente, irei falar do capítulo 8 do livro No Roteiro de Jesus, que se intitula Na Escritura do Evangelho. Eu irei começar deixando claro a vocês que fiz um pequeno recorte desse capítulo, selecionando algumas questões que nele foram levantadas. Porque se a gente lesse ele na íntegra, talvez não daria tempo, talvez não caberia aqui no momento de hoje. Portanto, eu convido vocês a lerem não só o livro completo, mas esse capítulo especificamente, para terem aí o entendimento nos mínimos detalhes. Portanto, só para deixar claro, eu fiz esse recorte para a palestra de hoje. Muito bem, lá nesse capítulo, a Escritura do Evangelho, no início dele, o Espírito Humberto de Campos nos conta que Jesus estava reunido com os seus discípulos na casa de Simão Pedro. Para quem tem uma intimidade com o estudo do Evangelho, já vai logo perceber que essa era uma prática habitual daquele grupo de homens. Se reunir na casa de Simão Pedro, que era já um dos apóstolos mais experientes com a sua família e com sua casa. Nos conta Humberto de Campos que Jesus havia dito a todos os discípulos que seria necessário divulgar o Evangelho. Seria necessário espalhar todas aquelas mensagens, todos aqueles ensinamentos e lições que Jesus vinha dando a eles. Eles teriam que levar isso em todas as direções. E então, nos conta Humberto de Campos que choveram perguntas a Jesus a respeito do tema. É realmente essa expressão que está no livro. Uma chuva de perguntas a Jesus. O que será que os apóstolos perguntaram a ele? Talvez, mais importante ainda, o que será que Jesus respondeu para cada um? E ainda, por que é que essa
Esse capítulo se chama Na Escritura do Evangelho. É isso que nós iremos tentar pensar e descobrir nesse momento. A primeira pergunta feita a Jesus naquele diálogo entre eles foi feita pelo apóstolo Filipe. O Filipe pergunta a Jesus o seguinte. Essa foi a primeira pergunta daquele momento. Mestre, se os maus nos impedirem os passos, o que faremos? Nos caberá recurso à autoridade punitiva? Vejam então que Felipe, diante daquele conhecimento que ele tinha acabado de adquirir, daquela mensagem que Jesus havia dito a eles, de que seria necessário divulgar a boa nova, ele se mostrava preocupado com os maus tentarem impedir os passos, com os maus tentarem impedir a divulgação. Tomé, e aí nós vamos ler a pergunta de Tomé antes de especificamente entrar na resposta de Jesus. Tomé pergunta o seguinte a Jesus: e se formos atacados por criminosos? Mais à frente, Tiago, filho de Zebedeu, perguntou: e se nos odiarem e perseguirem? Estão percebendo? Judas Iscariotes, mais à frente, perguntou a Jesus o seguinte: e se inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? João, o evangelista, mais à frente perguntou a Jesus: e se os demônios nos atacarem? Percebam então que os discípulos naquela noite, naquele momento, eles estavam esboçando uma preocupação, uma primeira preocupação. O que fazer perante a não aceitação da divulgação da mensagem? Se formos atacados, se formos perseguidos, o que fazer? Eis então algumas das respostas de Jesus para aquelas indagações. O mestre respondeu a Filipe lá naquela primeira questão. A nossa missão destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz. Ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Portanto, diante da ofensa alheia, a nós não cabe também ofender. Se nos vierem com o mal, a nós não cabe devolver com o mal, mas sim, o nosso dever é tratar a maldade com bondade, transformando as sombras em luz. E isso não é necessariamente fácil, não é necessariamente simples. Exige da gente, muitas vezes, esforço, um esforço significativo. Exige renúncia e ainda paciência, porque muitas vezes leva tempo para que a transformação vá ocorrendo e a mensagem consiga se espalhar. Mais à frente, a Tomé, por exemplo, Jesus respondeu: o nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre, persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Deixando mais uma vez claro que, para quem deseja divulgar o Evangelho e seguir a mensagem do Cristo, não há espaço para o orgulho, para o ego, para a vingança. Há sim, e sempre deve haver espaço para o perdão e para o serviço. Mais à frente, então, avançando na nossa reflexão, nós vamos analisar uma questão levantada por Simão Pedro. Vejam que interessante a pergunta de Simão. Ele disse a Jesus: Senhor, temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. E se cairmos na estrada? E se muitas vezes ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Então Simão Pedro
na sua humildade, se coloca se coloca na sua condição de pecador. E é claro que a gente vai ter aqui a sensibilidade de interpretar essa palavra com o que ela quer dizer. Somos imperfeitos e Simão sabia que o era. Ele coloca essa fragilidade diante de Jesus e pergunta: como lidar com isso? Quando nós cairmos, o que fazer? Quando nós errarmos, o que fazer? E vejam que qualquer semelhança entre os apóstolos e as suas aflições com as nossas próprias aflições não é mera coincidência. Cada discípulo de Jesus foi escolhido a dedo. Cada um deles tem uma semelhança com as nossas posturas psíquicas. Então, quando Jesus agora responder a Simão, ele está também respondendo a nós. Assim como em toda conversa. Toda vez que ele se dirige aos apóstolos, ele está se dirigindo também a nós. E toda vez que os apóstolos fazem um questionamento a Jesus, certamente eles levam com ele também as nossas aflições e os nossos questionamentos. Eis então a resposta de Jesus para Simão Pedro. Pedro, diante disso então, levantar e prosseguir é o remédio. Uma resposta simples e eficiente. Diante do tombo, levantar e seguir. Errou, repara e segue. Caiu, levanta e continua. É só assim. Eis que Simão Pedro não fica satisfeito e faz mais um questionamento. No entanto, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Então Simão está colocando para ele: mestre, mas às vezes nós erramos tão feio. O nosso tombo é tão grande. Não foi um errinho, foi um errão. Foi um errão. Com consequências sérias para nós e para aqueles que nos cercam, muitas vezes. O que fazer então diante de um erro que não é tão simples, somente levantar e seguir? Jesus responde: rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. Então, diante daquele erro mais complicado, talvez haja um tempo que nós possamos nos permitir a rearticulação, o remendar do nosso coração. Mas, logo que isso seja feito, de novo, levantar e seguir é o caminho. E ainda, agradecer a Deus pelo tombo. Poxa, mas agradecer a Deus pelo tombo? Sim, porque é através dos tombos que a gente aprende a não tropeçar mais, que a gente fica mais atento no caminho. O sofrimento vem muitas vezes, se não sempre, para nos educar. Então é importante que a gente esteja atento para aprender a lição que cada engano que cometemos tem para nos trazer. E agradecer a Deus por esse aprendizado. Essas primeiras questões dos discípulos, naquele momento, naquela reunião, nos fazem lembrar de uma mensagem de autoria do espírito de Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem, que nós iremos ler agora, está no livro Somente Amor. Nesse livro existem mensagens aí tanto de Meimei quanto do espírito de Maria Dolores, mas especificamente, como já falei, iremos ler agora a mensagem número 13 deste livro, intitulada Ouve e Segue. Ouve e segue. Eu peço gentilmente, eu sei que agora eu irei fazer uma leitura um pouco extensa, porque eu irei ler a mensagem integralmente. E às vezes uma leitura mais extensa pode fazer com que a gente se distraia. Então eu peço para que vocês reforcem a atenção
Escutem o que a Meimei tem para nos dizer. Ouve e segue. Muitos companheiros em abençoadas tarefas, alusivas ao próprio aperfeiçoamento, na seara do bem, largaram encargos e compromissos por ouvirem dizer. Ouviram dizer palavras descaridosas que lhes arrefeceram o propósito de trabalhar e o anseio de servir. Prepara-te, a fim de ouvir semelhantes projeções de zombaria por parte daqueles que ainda não despertaram para o amor que Jesus nos ensinou, e não abandones o teu lugar de ação. Vejam só, se cometeste algum erro no passado, dirão que não mereces confiança. Caso ainda não possuas cultura do mais alto gabarito, nomear-te-ão por ignorante. Na hipótese de usares discrição e benevolência para com os outros, te classificarão por modelo de ingenuidade. Se carregas algum desajuste psicológico, suportarás julgamentos precipitados, com amargos pejorativos de permeio. Revelando essa ou aquela enfermidade, afirmarão que te apaixonaste por desânimo e doença, demonstrando a afeição mais íntima por essa ou aquela pessoa. Desenharão estranhas sombras sobre os teus mais belos sentimentos. Quando isso te ocorra, ou seja, quando tu fores acusado de algo que não necessariamente você cometeu, quando virem cheio de pedras na mão a respeito do teu trabalho, quando isso te ocorrer, diz Meimei, escuta as censuras que te façam. Guarda silêncio, na certeza de que Deus tudo reajustará no tempo próprio. E prossegue agindo e construindo a felicidade do próximo. Porquanto erguer a felicidade alheia será descerrar no coração a fonte de nossas próprias alegrias. E ainda mesmo, quando as tuas faltas hajam sido muitas, mesmo quando forem justas as acusações por que tu errou, mesmo assim, continua trabalhando e servindo. No levantamento do bem, recordando que o próprio Jesus declarou ele mesmo não ter vindo à terra para curar os sãos. Portanto, essa mensagem de Meimei está em perfeita concordância com as respostas e as falas de Jesus naquela reunião. Diante das ofensas alheias, nós ouvimos e devolvemos a compreensão, o perdão e o serviço. E mesmo quando nós, na nossa fragilidade, cairmos e errarmos, ainda assim, nós seguiremos trabalhando, porque levantar e seguir é o caminho. Por fim, nós chegamos agora já à última questão daquele momento, daquele diálogo, que foi feita por Mateus. Talvez a questão mais interessante para mim naquela noite. Mateus, ou Levi, se preferir, perguntou o seguinte a Jesus: Senhor, o fariseu lê a Torá, baseando-se nas suas instruções. O saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentil, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. Então, Mateus está dizendo o seguinte: mestre, bem, nós sabemos que os fariseus, ou seja, o povo judeu daquela época, eles tinham o seu apoio nas escrituras da Torá, nos textos sagrados, que já naquela época de Jesus tinham milhares de anos. Os gentios, os pagãos, eles também se apoiam em pergaminhos e escrituras que corroboram com as ideias da sua crença. Filósofos gregos, persas, os deuses romanos, egípcios. Ele está falando isso a Jesus. E aí ele pergunta: e nós?
A que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? Vejam, essa pergunta foi feita por Mateus, mas ela muito bem poderia ter sido feita por Kardec. Eu estou brincando com isso porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Utilizando aí a reflexão do nosso amigo Haroldo Dutra Dias, espírita, palestrante, quando analisa essa questão, ele comenta que essa pergunta feita a um judeu, nos nossos tempos mesmo, talvez esse judeu responderia que a lei de Deus está escrita na Torá. Essa mesma pergunta, se feita a muitos cristãos, é possível que a resposta seja: a lei de Deus está escrita na Bíblia, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. E é preciso que nós, espíritas, tomemos o cuidado, porque talvez poderia escapar de nós dizer que a lei de Deus está escrita, ou as leis naturais estão escritas no Livro dos Espíritos ou em qualquer outra obra da codificação. A verdade é que os espíritos respondem para Kardec que a lei de Deus está escrita na consciência. Isso é muito claro, porque nós somos espíritos imortais. Somos alguma coisa, mas não somos matéria. Então não poderíamos estar dependentes de um livro, de um pedaço de papel para ter acesso à lei de Deus. Muito menos Deus, esse sim imaterial, muito além da nossa compreensão, poderia ter as suas leis circunscritas a um pergaminho ou a um texto escrito em qualquer livro. As suas leis transcendem a matéria absolutamente. Eis então que Jesus responde a Mateus o seguinte: usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, e aqui vem a chave, entendendo, contudo, que o material precioso da exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, Jesus acentuou: por fim, a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Se a gente parar um pouco e lembrar, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, já citado hoje. Autor de mais de 400 obras psicografadas, entre outras tantas milhares de psicografias. Será que a maior divulgação do Chico foram os livros escritos? Ou será que ele divulgou a mensagem de Jesus pela vida que ele viveu, pela postura com a qual ele viveu, pela maneira como ele tratava as pessoas, pelo amor que rodeou
e baseou toda a sua existência enquanto Chico Xavier? É claro que todas as obras foram importantes, mas será que aquilo que toca e aquilo que mais divulgou a mensagem não foi a própria vida do Chico? O próprio Jesus era o evangelho ambulante. Ele vivia, em primeiro lugar, e claro, se utilizava do recurso das palavras, também para divulgar a mensagem de Deus. Portanto, meus queridos, diante da necessidade de nós divulgarmos o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, se nós formos atacados, nós devolveremos sempre com o perdão, com o amor e com o serviço. Perante a nossa própria fragilidade, ainda enquanto espíritos imperfeitos, caso a gente erre, nós levantaremos e seguiremos. E por fim, é importante que a gente utilize todos os recursos ao nosso alcance. Nós iremos falar de Jesus, de amor, de espiritismo nas redes sociais. Nós faremos palestras, nós escreveremos livros, nós composeremos músicas, nós iremos pintar quadros e vamos utilizar tudo. Mas, sempre lembrando que a principal maneira de divulgar o Evangelho é através da nossa vida, dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Afinal, a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Eu espero que a reflexão surja efeito e que a gente possa buscar adotar esses comportamentos verdadeiramente no nosso cotidiano. Para encerrar, como não poderia ser diferente, nós faremos uma breve prece final. Eu agradeço desde já a sua atenção. Muito obrigado mesmo. Fechando então os nossos olhos, nós gostaríamos de agradecer por essa breve reflexão dessa noite. Agradecemos a companhia da espiritualidade, como foi pedida no início. Agradecemos Jesus pelo seu exemplo maior, por estar conosco a todo tempo. E a Deus Pai, que nos criou e que nos mantém existindo pela força do seu amor. Extremamente agradecidos, nós encerramos essa reflexão da noite. Que assim seja. Obrigado.